Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos nesse trabalho de constelação familiar coletiva. Como nós conversamos um pouquinho antes, esse trabalho ele está sendo gravado e depois a gravação vai ser divulgada lá no canal do YouTube e depois esses links, né, do canal do YouTube também são divulgados nas redes sociais. Então todos estão cientes da gravação e da divulgação desse trabalho. Então sejam bem-vindos, né? Gratidão a todos que estão aqui participando desse trabalho. Então, quem ainda não me conhece, eu sou a Ângela de Assis, sou terapeuta integrativa sistêmica, trabalho com diversas ferramentas voltadas ao autoconhecimento, autotransformação, saúde emocional, né? Com a constelação familiar, nós temos aí esse formato, né? Que é a constelação familiar em grupo, no formato coletivo e também no formato pessoal, né? Quando o cliente contrata a constelação pessoal dele. Também trabalho, né, com as abordagens no formato individual, onde no trabalho individual eu também uso, né, junto com a constelação familiar, técnicas de PNL, que é a programação neurolinguística, e também da hipnose sistêmica, tá? Aí a diferença é que no trabalho individual, no lugar das pessoas, a gente utiliza bonequinhos, né? Então nós temos os bonequinhos de madeira, né? Então vai ter lá o bonequinho que vai representar o cliente, que vai representar a mãe, que vai representar o pai, né? O bonequinho da criança. Então, nós vamos trabalhando, né, em cima daquilo que vai trazendo, né? Quando a gente olha para os bonequinhos dentro do trabalho individual, o cliente, né, e eu, nós vamos sentindo sensações, emoções, o posicionamento dos bonequinhos, tudo isso vai trazendo para a gente uma leitura daquilo que está, né, fora de ordem, aquilo que está seguindo o quê, o tema que vai ser trabalhado, onde que ele está direcionando, né, tá repetindo o padrão do sistema da mãe, tá repetindo do sistema paterno, né? Então ali a gente consegue também fazer uma grande leitura daquilo que está acontecendo, né? As origens daquilo que o cliente precisa trabalhar e depois a gente consegue já ressignificar com as ferramentas da constelação. Tem a constelação familiar na água também, que é um trabalho bem interessante, onde a gente utiliza um refratário com água e bonequinhos de EVA. E como a água é um condutor de energia, a água entra em ressonância com o campo e os bonequinhos eles se movimentam sozinhos. Então é bem interessante também, pois, né, não tem a nossa interferência e nessa movimentação também a gente consegue identificar várias coisas, né? Também questão de ordem dentro do sistema familiar, aquilo que está seguindo o quê. Então a gente consegue fazer também essa leitura de uma forma mais fluídica, né? E também na constelação familiar na água, utilizo também essas técnicas, né, de PNL e hipnose para a gente poder potencializar esse trabalho. E atualmente não, já vai fazer 2 anos eu trabalho com a terapia sistêmica, que é um processo terapêutico de 5 semanas, né, onde a gente vai trabalhar todas as áreas do cliente, começando lá para o sistema de origem, trabalhando a infância dos pais, buscando tudo aquilo que os pais vêm trazendo, né, do sistema familiar, que possa trazer desarmonias, né, para dentro da relação do pai e da mãe, porque também a relação dos nossos pais influenciam diretamente no nosso, né, nas nossas relações e também em algumas áreas da nossa vida, tá? Então, a gente consegue também trabalhando, né, a cada semana um tema específico, então trabalhamos sistema de relacionamento amoroso, trabalhamos campo financeiro, depois a gente vai trabalhar a questão de sucesso profissional, né? Olhando para o campo profissional. E a gente fecha com a hipnose sistêmica, né? Regressiva, onde a gente consegue fazer regressão por faixa etária para buscar ainda o que possa haver, né? De crenças, padrões de comportamentos, fidelidade, para a gente poder fazer então esse movimento de trazer, que ainda tenha ficado, e fazer essas liberações através da hipnoterapia. Então, é um processo bem profundo, né? Durante essas 5 semanas, a gente também tem não só a prática da constelação, mas a gente tem a conversação, né? Trazendo algumas consciências para que o cliente ele possa aplicar na vida dele, né? Aquilo que a gente trabalha dentro da terapia, tá? Também sou hipnoterapeuta, trabalho com a hipnose focada na saúde emocional, tem a hipnose focada, né, em mentoria profissional, tem do processo de emagrecimento, que é a hipnose bariátrica, também é um processo terapêutico bem profundo. Então tem bastante coisa, né? Bastante ferramenta para ajudar, né, vocês, e quem precisar.
alcançar, né, essa conexão com o nosso estado natural de ser, né, que é de saúde perfeita, harmonia nos relacionamentos, né, prosperidade financeira, realização profissional, né, estar em harmonia com o nosso ser, né? Quando a gente está em desarmonia em qualquer área, é porque realmente a gente está desconectado desse estado natural. Então, a ferramenta da constelação e essas outras técnicas, elas vêm para trazer para a gente esse alinhamento para reconectar a gente nesse estado, né? Então tem bastante coisa que dá para ajudar, tá bom? Quem não conhece ainda meu canal do Instagram, é Ângela de Assis, ponto terapeuta. Também, né, eu compartilho alguns conteúdos e o canal do YouTube tem as outras constelações, tem diversos temas, tem hipnose, auto-hipnose, né? Tem meditação guiada. Então vai ser um prazer ter vocês lá no meu YouTube também. Então, vou falar um pouquinho, né, desse trabalho de hoje, que é a constelação familiar coletiva, nesse formato em grupo, né? Então, a constelação em grupo, ela é a abordagem onde a gente abre o campo, né? Quando é um cliente que ele contrata a constelação dele nesse formato, então o cliente ele vem, ele traz a questão que ele quer trabalhar, né? Traz ali as situações que ele precisa tratar, e a gente faz esse evento onde as pessoas acabam entrando no campo para representar, né? Pessoas, situações, questões que o cliente precisa trabalhar, o tema, né? O campo, e ali as pessoas entram em ressonância com esse campo informacional e vão trazendo essas sensações. Espera só um pouquinho, pessoal. E vão trazendo, né, as sensações, as emoções, e em cima daquilo que as pessoas vão trazendo, a gente vai identificando, né, o que está em desarmonia e vamos utilizando as técnicas, né, da constelação familiar para ressignificar e harmonizar, né, cada tema trabalhado, cada questão trabalhada dentro do contexto, tá? E a constelação familiar coletiva é a mesma, né? O mesmo formato, só que a diferença é que não está sendo constelado um cliente, né? Não foi um cliente que contratou a constelação dele, mas sim, né? A gente vai fazer a constelação de todos os participantes, tá? Ângela, como que isso é possível, né? Como que você consegue realizar essa constelação no formato coletivo, tá? Então, a constelação familiar, né, ela é baseada nos estudos dos campos de energia, física quântica. Então, a gente tem essa possibilidade de acessar campos de energia individual, tudo que tem energia tem informação, e a gente também consegue acessar campos coletivos, tá? Então, um exemplo, então, que a gente vai ter a pessoa que vai representar o pai, né, a mãe, o cliente, né, se tem filho, companheiro, se, né, dependendo do que vai trabalhar, a gente traz o campo para acessar uma energia individual, tá? No trabalho coletivo, a gente também consegue criar campos coletivos. Então, vamos supor que o cliente ele venha trabalhar e a gente precise olhar para as exclusões do sistema familiar, tá? As exclusões são todos os excluídos, né? Todos os familiares que foram excluídos, que não eram aceitos, que eram banidos. Então, o que que a gente vai acessar? Um campo coletivo. Então, vai ter uma pessoa que vai representar todos esses excluídos do sistema familiar, né? Então, por vezes a gente vai trabalhar alguma questão, geralmente em campo de relacionamento amoroso, né? Então, aqui a gente trabalha o sistema familiar feminino, tá? Então, quem é o sistema familiar feminino? Então, é uma pessoa que vai representar todas as mulheres daquele sistema familiar. Então, olha isso, né? Uma pessoa representando, então, um grupo coletivo, tá? Quando vai trabalhar uma empresa, por exemplo, então a gente vai trabalhar uma empresa também, é um campo coletivo, né? Uma consciência coletiva, e a gente consegue trazer uma pessoa para fazer a leitura energética desse campo, tá? Então, por essa possibilidade da gente poder acessar tanto campos individuais, tanto também como os campos coletivos, aqui a gente consegue trazer uma pessoa que vai representar todos, tá? E essa pessoa vai ser o GPS, né? Ela vai estar conectada com a alma do grupo. Então, essa alma do grupo, ela vai trazer a média, né? Daquilo que precisa ser trabalhado, né? Dentro das emoções, sensações, né? Então ela vai trazendo ali e através dessa pessoa que a gente vai tendo um direcionamento de como que está a energia do grupo, tá? Então, como se eu tirasse, né, a consciência de cada uma de vocês, aliás, o subconsciente, né, tivesse tirando ali o inconsciente de cada um de vocês e ponto, vou colocar lá, sei lá, na pessoa que vai representar o número 4, né? Então, essa pessoa ela vai acessar essa média.
né? E ali ela vai trazendo as emoções, sensações e a gente vai trabalhando, tá bom? E aí tem os elementos, né? A gente vai trabalhar o sistema familiar, né? Que é os pais, o sistema, vai ter o merecimento, né? Vai ter ali os bloqueios no campo financeiro, que é também é um combo, né? Quando a gente traz alguém para representar bloqueios, dentro desse bloqueio vai ter crenças limitantes, vai ter padrões de comportamentos, vai ter a fidelidade, né, ao sistema familiar. Então, tudo que for a origem dos bloqueios vai estar representado por essa, né, por esse elemento, tá? E o que a gente está buscando com esse trabalho hoje, que é a prosperidade, né? A prosperidade no campo financeiro, tá? Então, a gente vai trabalhando em cima desses elementos. E aqui vai ter pessoas que vão representar e tem pessoas que vão só assistir, tá bom? É lógico que eu vou precisar que, né, quem puder representar, quem se conectar, e também quem não se conectar com nenhum número vai assistir, tá? Então, como que a dinâmica acontece? Eu acredito que todo mundo aqui já participou, mas eu vou explicar para quem depois for assistir lá a gravação. Então, eu já estruturei aqui a constelação, né, com os elementos, tá tudo aqui certinho. Então, quando a gente abrir o trabalho, eu vou falando para vocês. Quem quer ser o número um? Quem quer ser o número 2? Quem quer ser o número 3? Às vezes eu vou falar número um, 2 e 3, para você vai ser indiferente. De repente eu falei o número 4, né? O coração deu uma acelerada, veio um calor. Então, o que quer dizer? Nossa, a Ângela falou um número e parece que aquele número conectou comigo, né? Tive um chamado ali para aquele número, tá? E aí levanta a mão, levanta a mão. Então, agora você vai representar o número 4. Então, quando você vai entrar no número 4, você vai acessar essa ressonância, né, energética e vai começar a trazer sensações, emoções em relação àquele número 4. Então vamos supor que o número 4 seja, sei lá, os bloqueios no campo financeiro, tá? Então, Angela, por que que eu conectei com o 4 e com os outros números eu não me conectei, né? É lógico que você tem várias questões para trabalhar, mas a questão do bloqueio está muito forte em você. Então, por isso que você se conectou com aquele número. Ah, me conectei, sei lá, com merecimento, né? Então, o que está mostrando isso? Que dentro daquilo que a gente vai trabalhar, o merecimento é algo que está muito forte em você. Então, você vai se conectar com aquele número, tá? Todo mundo vai trabalhar o merecimento, mas você vai estar representando aquele campo, tá? Então, a gente vai trabalhando em cima daquilo que for vindo de sensações e de emoções, tá? E aí, às vezes, né, eu vou falando os números, você levantou a mão para vários e eu não chamei você para nenhum. Meu Deus, a Ângela não me chamou para nenhum número, né? Por que será? Às vezes, o melhor para você hoje é assistir, porque tudo é, né? O campo é inteligente. Essa consciência que movimenta a constelação familiar, ele é um campo inteligente. Então, às vezes, para você hoje, o melhor vai ser o quê? Observar, assistir. Quem vai estar assistindo vai conseguir internalizar cada elemento. Ah, então, quando eu olhar para aquela questão ali, eu vou sentir uma sensação, de repente, eu olho para aquela sensação, ou para aquele outro elemento, né? Muda a minha sensação, eu também vou conseguindo internalizar. Né? Quem vai estar representando, não, porque quem vai estar representando, ele vai estar conectado exatamente com aquele elemento, mas ele também vai estar sendo constelado através da pessoa que vai representar o grupo, tá? Não sei se ficou meio confuso, tá? Mas é isso. Você vai ser constelado através do número que vai representar o grupo. Eu vou estar representando, vou trabalhar também em mim, né? Mais aquela questão do que eu estou representando. Se eu estiver só assistindo, então eu vou estar sendo representado pelo número que vai representar o grupo, mas eu também vou sentir as minhas questões individuais aqui conforme eu vou assistindo, tá? Então tudo é perfeito, não importa qual é o lugar que você esteja, tá? O trabalho ele vai acontecer. Todos serão constelados dentro do tema que a gente vai trabalhar, tá bom? Ângela, qual que é a diferença, né? Se eu fizer uma constelação dessa para mim, né, para trabalhar uma questão pessoal e esse trabalho coletivo, tá? A intenção do trabalho coletivo é poder levar esse trabalho para mais pessoas, né? A gente sabe, né, que os trabalhos, um trabalho de constelação familiar em grupo, né, ela tem um investimento que não, às vezes não é acessível para todos, né? Então, quando a gente faz esse formato coletivo, a gente consegue, né, fazer um valor mais acessível e poder abranger mais pessoas, tá? Então, essa é a intenção do trabalho. E a diferença é o quê? Você não vai estar acessando o seu sistema especificamente, né? Então você não vai saber muitas coisas, mas enfim, se a intenção é o resultado, né? E depois você também vai conseguir internalizar, né, aquilo dentro de você, né? Quem estiver assistindo e quem estiver representando a conexão com aquela questão mais específica, tá bom? Então,
todos são constelados ao mesmo tempo. A diferença é que quando você faz a sua constelação, você acaba, né, assistindo a sua história especificamente, né? Vai ter ali a pessoa que vai representar o seu pai, vai ter a pessoa que vai representar a sua mãe, vai ter a pessoa que vai representar você. Então ela vai falar coisas que está dentro do seu inconsciente, que nem você sabe, né? Mas faz muito sentido com tudo que você está vivenciando, tá? Então, é essa a diferença da constelação coletiva, né? A intenção da constelação coletiva é poder levar esse trabalho de uma forma mais acessível, né, em relação ao investimento, para mais pessoas, tá? Então, é um trabalho que eu faço uma vez por mês. Cada mês eu faço um tema específico, né? No mês passado a gente trabalhou campo de relacionamento amoroso. Esse mês a gente está trabalhando a prosperidade financeira. No próximo mês, se der tudo certo, a gente vai trabalhar os bloqueios no sucesso profissional. Então é bem legal também, né? Se vocês puderem também participar, porque desbloqueando essa questão do campo financeiro, né? Então, às vezes, se eu também tenho questão de bloqueio no sucesso profissional e esse profissional é o que vai me trazer prosperidade, pode acontecer de também, né, não fluir como poderia fluir. Tá? Então, quando eu trabalho o campo financeiro e trabalho também o campo profissional, eu já tiro todos os bloqueios dessas duas áreas, né? Porque uma está interligada à outra, tá? Então, também é interessante a gente trabalhar, quem puder, né? Então, já deixa aí, já meio que de pré-aviso, né? Que no mês que vem então, a gente vai fazer esse trabalho focado nos bloqueios no campo profissional, tá bom? Alguém ficou com alguma dúvida, né? Deu mais ou menos para entender como funciona? Tá, então perfeito. Então eu quero falar um pouquinho sobre o tema, né? Então o tema de hoje, né, a questão da prosperidade financeira, é um tema, né, que mexe muito com a gente. Eu acredito que quando a gente está com questões financeiras, né, o nosso emocional abala completamente, porque a gente precisa, né? E hoje a gente vai tendo, eu acredito que todos vocês estão nesse processo, né, de autoconhecimento, de despertar espiritual. E hoje precisa fazer muito sentido para gente que escassez não é um estado natural do ser. A escassez, né, os desafios no campo financeiro, é a falta, né, do dinheiro, viver só para pagar a conta, viver só para com aquilo que é suficiente, isso não é um estado natural do ser, né? Quando a gente está vivendo essa situação, a gente está em desalinhamento com o nosso, né, com o nosso eu divino, com aquilo que a gente nasceu para viver. E isso é o primeiro passo que precisa fazer sentido, porque se a gente aceita a conversinha que prosperidade não é para todos, né? Mas tá bom, né? Só o suficiente, né? Para que que eu quero mais que o suficiente, né? Isso tudo é balela de escassez, né? Que o nosso subconsciente conta pra gente para manter a gente naquele nível, tá? Então, se a gente começa a olhar para tudo aquilo que foi criado, né, por Deus, tudo aquilo que Deus não criou nada necessário, né? Deus não criou somente a quantidade exata daquilo que a gente precisa, né? O oxigênio, né? Se a gente for olhar para a natureza, tudo foi criado em abundância e nós fomos criados da mesma molécula, das mesmas células. Por que que a gente vive nessa escassez? Por que que a gente vive tantos desafios no campo financeiro, né? Em relação ao dinheiro? Porque a gente tem uma mente, né? E é a nossa mente que determina, né? Pelos nossos padrões, sistema familiar, que é algo muito forte na gente, né? E muitas pessoas fazem tudo aquilo, porque acho que quando a gente começa a estudar, né, a conhecer, despertar, autoconhecimento, a gente entende que tudo é frequência. Acho que faz muito sentido para vocês aqui que tudo é frequência. Às vezes eu faço tudo que, né, que está dentro do contexto para que eu tenha prosperidade, Ângela, mas mesmo assim as coisas não fluem. Ou tem pessoas que até fluem. Eu tenho cliente que gera muito dinheiro, mas o dinheiro parece que vai todo direcionado, né? A pessoa ganhou o dinheiro, mas aí quebrou o carro, né? Teve que fazer um conserto no telhado, ou do nada aparece uma dívida, sei lá, ficou doente, tem que comprar remédio, tem que fazer um exame, né? Vai demorar muito para sair pelo SUS, tem que pagar o exame. Então parece que quando o dinheiro vem, vem também as situações para direcionar esse dinheiro, e a gente fica na mesma situação, né? Então, isso é um padrão de escassez, né? A gente está vibrando nessa frequência e isso está trazendo para a gente essas situações, né? Então, a gente precisa, primeiro passo, como eu falei para vocês precisam pôr isso na cabeça de vocês que nosso estado natural é de prosperidade. Esse é o estado natural de ser. O Criador criou cada ser para viver em prosperidade e abundância. É o primeiro passo. Porque senão a gente vai acreditar o quê? Que a nossa prosperidade depende do presidente,
depende né, do nosso chefe, depende da nossa empresa. E quando a gente se limita numa caixinha, a gente vai viver essa realidade. Nossa, Ângela, mas está com uma crise. Se fosse assim, então estaria todo mundo vivendo a mesma situação, né? Como eu estava até falando para um cliente esses dias, estava falando, na minha empresa está passando por umas situações, né? Mas também, né, por conta do presidente, eu falei, olha, né? Eu falei assim, eu tenho controvérsias, né? Porque eu conheço pessoas que têm empresas que estão de vento em popa. Tem empresas que estão passando por dificuldades, tá? Mas tudo tem um equilíbrio. Às vezes, hoje a empresa ela está passando por um desafio financeiro, por quê? Porque por muito tempo essa empresa ela só recebeu, né? E a gente sabe que tem essa lei universal do equilíbrio entre dar e receber. Então, hoje, quando as empresas começam a ter essa consciência, elas dão e elas recebem no mesmo equilíbrio, né? Agora, tem empresas que faz o quê? Que suga tudo que tem, né? Tudo que pode daquele funcionário e não vem ali, né, com uma retribuição, não vem ali, não dá de acordo com aquilo que os funcionários trabalham, né? São empresas que querem receber demais. Então, hoje nós estamos vivendo uma época que os ajustes estão acontecendo, né, gente? Tudo que está debaixo do tapete vai vir. Então, a gente está passando por uma transição planetária gigantesca. Então, tudo que está, né, parado, tudo aquilo que está mal resolvido vai vir para uma resolução. Então, às vezes, a pessoa está passando por uma situação que é uma compensação, né? Então, isso independe, é o que eu estou falando. Às vezes, a pessoa, por exemplo, na época que eu era, né, que eu era do ramo corporativo, que eu me lembre, desde que eu comecei a trabalhar com 15 anos, eu nunca fiquei desempregada. Tem pessoas que falam assim, nossa, eu tô 2 anos desempregada, aquilo para mim é surreal. Eu falo, como assim, né? 2 anos desempregada, né? Porque assim, alguma coisa há de aparecer, né? E eu nunca me enquadrei. Às vezes eu saía de uma empresa e falei assim, nossa, Ângela, né, você está desempregada justo agora, tá com essa crise, né, de desemprego. Eu falo, olha, eu não me incluo nisso aí, não, cara. Eu vou arrumar emprego mês que vem. E ó, mês que vem eu tava empregada. Né? Porque se você se coloca naquela situação, você vai viver. Ah, tá fácil. Ó, gente, se vocês falam essa frase, já bane isso do vocabulário de vocês, tá? Não tá fácil pra ninguém, tá difícil pra todo mundo. Isso é uma balela. Porque tem muitas pessoas que estão vivendo aí, como eu tô falando, de vento em popa. Se você acredita nisso, que não tá fácil pra ninguém, é essa a realidade que você vai viver, né? E além de ser uma tremenda, né, inverdade, porque se a gente for olhar para nossa realidade hoje, né, tudo cai do céu. Tudo a gente precisa, a gente tem, né? A gente precisa de uma comida, você pega o seu celular, a comida tá quentinha lá na sua porta, né? Pronta e quentinha, você só senta e come. Ah, eu preciso ir para algum lugar, né? Eu pego o meu celular ali, tem um chofer, com um carro na porta de casa vai me deixar na porta da onde eu preciso ir, né? Não estava fácil para os nossos ancestrais, né? Que tinha que caçar, né? Que tinham que, às vezes, passar 3, 4 dias fora para trazer uma caça, né? A família comer, almoçar e jantar e ter que sair de novo para caçar, né? Então, gente, isso é uma frase que vocês precisam banir. Se vocês falam isso, banem isso do vocabulário de vocês, porque isso é uma tremenda ingratidão. Né? Ai, Ângela, mas eu tô passando por alguns desafios, tal. Sim, né? Mas falar que não tá fácil para ninguém, né? Que tá difícil para todo mundo, você tá se enquadrando dentro de uma caixa, né? E o nosso verbal ele tem um poder muito grande. Então a gente precisa começar a entender também, né? Aquilo que também influencia, né? Então a constelação ela vai conseguir trabalhar as origens. Então, Ângela, se eu estou honrando, né? O campo financeiro da minha família, a constelação ela vai ajudar, tá? Então, assim, minha família teve aqui de prosperidade financeira, né? Até aqui eu posso chegar, mas se eu fizer isso, é como se o meu subconsciente já começasse a me alertar, ó, vai deixar de fazer parte, vai deixar de pertencer. Então é por isso que a gente acaba se sabotando. Porque como que eu posso ter prosperidade se minha família não teve? Eu tenho um cliente que fala que quando vai na casa da família, fica até sem jeito de ir com uma roupa muito bem, porque a família ainda, né? Uma família simples, uma família mais assim, a pessoa se sente mal. É como se ela precisasse colocar a pior roupa, ela não pudesse chegar lá como ela se sente, como ela, no caso, está no dia a dia, né? Como se ela tivesse, quando ela vai para a família, ela como se ela tivesse que ir mais humilde, assim, ela se sente envergonhada porque tem um carro do ano, né? Então, às vezes, isso também é essa fidelidade, né, que a gente vai trazendo do nosso sistema familiar. Então, a constelação, ela
realmente tem essa possibilidade de quebrar, né? De fazer com que o nosso subconsciente entenda que eu reverencio toda a história dos meus ancestrais, mas que hoje eu escolho seguir, porque hoje eu tenho um recurso que eles não tiveram. Hoje a gente tem conhecimento. Pega, né, o tempo que às vezes a gente fica lá meia hora, uma hora rolando, né, com o dedinho Instagram, Facebook, né, e pega isso, começa a assistir palestra. Tem muita gente compartilhando conteúdos. Eu fiz um curso uma vez, foi gratuito, que foi uma semana sobre prosperidade, né, com o pessoal da Luz do Alto da Serra. No YouTube o YouTube é uma escola. Tem um monte de coisa, um monte de conteúdo. E às vezes a gente tem tanto conteúdo negativo aqui, que conforme eu vou tendo conteúdos positivos, eu vou também começar a limpar um pouquinho das minhas crenças, né? Então, às vezes a gente perde muito tempo vendo Instagram, vendo Facebook, a gente poderia usar esse tempo para aprender algo, né? E não tem a desculpa que não tem dinheiro, porque tem muita gente doando conteúdo de graça. Tem muita coisa aí, as pessoas estão aí, então a gente não pode falar, ah, eu não prospero porque. Não, é balela, né? Se a gente realmente, se o nosso maior objetivo for prosperar, for sair da escassez, a gente precisa usar o nosso tempo a nosso favor, né? Eu investi muito em cursos, mas eu aprendi muito de graça, né? E tem muita gente aí doando conteúdo. Então, os nossos antepassados não tinham esses recursos, né? Eles não tinham essa gama, né, de coisas, de aprendizado, de internet, de para poder ajudar, né? Então a gente precisa aproveitar tudo isso que a gente tem. Então a constelação ela vai ajudar, né? Eu falo porque a minha história foi, né? Eu só consegui fazer. Eu fiz, né? A constelação me acompanha desde 2014. Eu fiz a formação em 2015. Eu fui buscar a constelação porque eu não aceitava os meus pais biológicos, né? Eu fui criada pelos meus avós, então para mim meu pai era meu avô e minha mãe era minha avó. Eu não aceitava os meus pais. Então, quando eu comecei a buscar, né, espiritualidade, autoconhecimento, eu sabia que não era uma coisa que eu não podia deixar embaixo do tapete. E eu também não podia ser hipócrita, né? Ah, não, só porque agora eu estou dentro, né, de um contexto espiritual, né, de uma filosofia que eu vou fingir que eu aceito meus pais. Aí para mim eu pensava, ou vai ser de verdade ou não vai ser, né? Foi onde eu fui buscar a constelação familiar para poder aceitar os meus pais, né? E a constelação, ela me tirou de trás de um muro que eu achei que eu nunca ia conseguir quebrar, que era essa questão da aceitação. Trabalhei, né? Depois trabalhei meu sistema atual, que foi a minha situação com meu esposo, filho, que também estava tudo fora de ordem, né? E depois, quando eu fiz a formação de constelação, né? Todo esse conhecimento ficou 3 aninhos ali guardado. Olha para vocês verem como que são. Às vezes a gente tem conhecimento, mas a gente precisa de uma ajuda. Por isso que as terapias elas estão aí. Então, em 2018, eu já tinha 3 anos de formação de constelação familiar. Só que eu ainda não trabalhava com isso, né? Eu trabalhava como CLT e aí eu trabalhava para pagar aluguel. Essa era a minha realidade em 2018. Então, olha isso. Eu trabalhava, pagava aluguel e me sobrava R$ 200. Essa era a minha realidade em 2018. Mesmo com tudo isso aqui, né? Os bonequinhos mofando no guarda-roupa, eu não me permitia ir para esse lugar, tá? E quando eu fiz essa constelação que a gente vai fazer hoje, que foi a minha terceira constelação, que foi do campo financeiro, foi aonde eu consegui alavancar, porque eu tinha uma fidelidade à escassez tão grande que na hora que fui fazer a constelação com os bonequinhos, na hora que foi fazer essa desconexão dos bloqueios, né, no campo financeiro, dos padrões de escassez, era como se estivesse tirando uma parte de mim. Eu chorei muito, sim. Eu chorava compulsivamente, como se estivesse perdendo uma coisa muito valiosa, como se meu filho estivesse morrendo na minha frente. De tanto amor que eu tinha por aquela situação. Por quê? Porque era onde eu me sentia fazendo parte, né? E eu tinha questões com os bloqueios no campo financeiro e eu também tinha questões com a prosperidade, que às vezes a gente tem as duas questões, né? Então, quando eu olhava para a prosperidade, eu me sentia fazendo algo ruim, eu me sentia envergonhada de olhar para a prosperidade, né? Por quê? Porque a minha família sempre teve muito preconceito. Então, é uma outra coisa também que a gente precisa olhar, né? Como que é a sua reação? Como que é a sua reação com quem tem dinheiro? Né? Você é tipo daquelas pessoas que gostam de repelir, né? Que vê uma pessoa com muito dinheiro e fala assim, ah, esses riquinhos nojentos, ah, sabe aqueles ricos que não, né? Então a gente está sempre colocando essa divisão. Então, se você não gosta de quem tem dinheiro, você vai ser pobre pro resto da vida.
Porque você já está falando para o seu subconsciente que quem tem dinheiro é, né? Não é humilde, quem tem dinheiro é arrogante, né? Tem pessoas que vê, de repente, sei lá, aparece alguém com um carrão do ano e fala assim: ah, deve estar roubando? Ah, só pode? Como que a pessoa conseguiu um carro, né? Olha isso, que coisa feia, né? Que a mente traz. Por quê? A gente não sabe o que aquela pessoa está fazendo, né? O boleto que ela tem lá para pagar e o esforço que ela está fazendo para ter um carro mais confortável, né? Então a gente julga. Então, quando a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que a gente pensa, né, de quem tem. Tem pessoas que vai para lugar muito sofisticado, se sente mal, se sente o peixe fora d'água, como se for. Ninguém está fazendo nada, mas a pessoa se sente mal de estar no meio de quem tem dinheiro. Essa pessoa não tá fazendo nada, né? Quem tem dinheiro tá ali, não tá nem percebendo que você é diferente, ou que você se sente diferente, mas é a gente que se sente mal, né? Em lugar mais sofisticado. Como, ah, não, gosto de lugar simples mesmo, lugar que, sei lá, né? Então a gente precisa começar a observar esses padrões, porque a constelação, ela vai ajudar a gente a sair desses padrões, né? Da fidelidade, a gente vai trabalhar aqui o merecimento, porque o merecimento é algo que é muito importante a gente olhar, porque se você não se sente merecedora de ter prosperidade e abundância, você vai bloquear mesmo. Tudo que for te trazer prosperidade, você vai procrastinar, né? Você não vai, às vezes você tem o dinheiro, né? Às vezes, por exemplo, tive uma cliente que veio trabalhar os padrões de escassez, né? Porque ela foi fazer a unha na manicure e ela ficou com o coração apertado. Ela ficou pensando, vou na manicure. Depois que ela tinha marcado a manicure, ela ficou, meu Deus, né? Vou, não vou, desmarco, desmarco, não marco. R$ 35. Como se aquele dinheiro ela não merecesse, né? Trabalha o mês inteiro, ela não merecesse fazer uma unha. Porque aquele dinheiro ia fazer falta, né? Não ia fazer, mas a mente dela tava, né, tava tão na escassez que era como se aquele valor lá fosse, né, levar ela à falência, né? E eu já vivi muito isso, né? Eu vivi toda essa realidade. Tanto que em 2018 eu ainda estava no CLT, mesmo tendo toda essa possibilidade de trabalhar com a constelação, né? E depois que eu fiz essa constelação do campo financeiro, foi aonde, né, passou 2 semanas eu fui mandada embora, eu entendi que já foi um movimento do campo, porque ali eu não ia ter prosperidade mesmo, né? E entender o quê? Eu fazia tudo que já tinha, né? Porque assim, uma outra coisa também que eu preciso compartilhar com vocês, né? A constelação, Ângela, eu vou sair daqui, amanhã já o dinheiro já vai começar, né? A cair na minha conta. Não, né? Não é assim. A constelação ela vai desbloquear, vai quebrar esses padrões de escassez, vai reconectar você com o merecimento, vai desbloquear o que você carrega de crença limitante em relação à prosperidade, né? E aí você vai estar o quê? Já num campo livre, né? Num campo ali mais harmônico, tá? Só que a gente precisa entender uma outra coisa, que a prosperidade, ela é uma frequência, e ela é uma frequência muito elevada. Então, não adianta só eu fazer constelação, fazer hipnose e no meu dia a dia eu ficar reclamando, fica falando que tudo é caro. Nossa, mas isso é caro. Nossa, mas isso é caro. Eu peço desconto em tudo que aquilo. Ah, a pessoa fala: olha, né, vou fazer tal serviço. Ah, quanto quer? 300. Ah, mas não dá pra você fazer mais barato? Não dá pra. Né? Pessoas que querem tudo de graça. Sabe? Então, assim, começar a observar os nossos padrões, o nosso verbal principalmente, porque tudo aquilo que eu falo tem um peso muito grande. Vocês veem aqui, quem acompanha as constelações, vê que a constelação 80% é verbal. Você fala uma frase, tem um puta peso, na hora o peso dilui. Olha isso, né? O quanto o verbal tem poder. Então a gente precisa entender que eu preciso também começar, eu preciso sair daqui e a partir de amanhã eu começar a me observar mais, entender os padrões que eu preciso, né, mudar para que eu possa começar a vibrar, porque se eu tô falando o tempo todo, ah, eu não tenho dinheiro, ah, tem pessoas que falam, ah, eu sou pobre, tem pessoas que verbalizam isso, né? Tem pessoas que gostam de fazer meme, né? Compartilhar piadinhas de pobreza. O que o universo entende? Ah, é engraçado ser pobre? Tó, filho, mais pobreza pra você, vai continuar sorrindo, sabe? Então, o universo, ele é assim, é mais do mesmo, né? Reclamação. A pessoa tá reclamando, nossa, eu tô sem dinheiro, nossa, não sei o quê, nossa, eu tô precisando disso, nossa, eu tô, sabe? Então, a gente precisa mudar esse tipo de padrão, por quê? Porque senão eu não vou conseguir. A prosperidade, ela tá aqui e ela tá disponível para todos os seres humanos da Terra. Ela tá aqui numa faixa, né? Essa prosperidade vai descer até a gente? Não vai.
pode fazer uma constelação por semana. A prosperidade ela não vai descer, né, pra gente. A gente precisa fazer o quê, ó? Elevar, tá? Vou até compartilhar com vocês aqui um materialzinho. Deixa eu só procurar aqui. Para vocês entenderem como que funciona o nosso campo. Vocês estão conseguindo ver essa imagem? Não? Sim, Então, sim, então, sim, dá uma sim. olhada, né? Então, aqui é o campo Sim. Taurus. O que que é esse campo Taurus? É o nosso campo de vibração. Todo ser humano tem esse campo, tá? Quando a gente tem emoções, porque o que movimenta o campo de energia não é só o pensamento, né? O pensamento é como se ele fosse, né, o carro, né? E o coração é como se fosse a gasolina, né? O carro sem combustível ele não anda, tá? Então, o nosso coração é o que movimenta o nosso campo eletromagnético, tá? Então, ó, aqui tem dois exemplos que é o amor e o medo, tá? Então, quando a gente está em frequências de reclamação, né? Ó céus, ó vida, tristeza, raiva, medo, culpa, a gente tá nesse campinho aqui, ó, que é o menorzinho, né? Que é essa amostra aqui desse campo aqui, tá? E quando a gente tá nessa energia aqui, ó, aqui tem tudo que vocês imaginam de bênção. Sabe? Aquelas pessoas que não têm ainda perde, alguém vem e rouba, né? Doenças, aquelas pessoas desafiadoras, golpes, tudo que você imagina de bênção tem, fora a parte espiritual para quem, né, sabe que realmente acontece, da gente também tá vulnerável ali a até campos espirituais negativos, né? E quando a gente expande o nosso coração para frequências elevadas, né, como amor, gratidão, alegria, paz, gentileza, né? Coragem. A gente expande. Olha esse campo aqui que lindo. Então, quando a gente faz a gente muda nosso campo energético e entra nessa energia que maior, o nosso campo Taurus ele leva, aí aqui a gente está a um passo da prosperidade. Então, por isso que não adianta fazer só as terapias, né? Se eu não começo a entender que tudo que eu penso, tudo que eu sinto, tudo que eu falo, que eu assisto, as pessoas com quem eu ando, as músicas que eu ouço, tudo vai dar interferência nesse campo aqui, ó. Se isso fizer sentido para vocês, gente, vocês têm a chave da felicidade, né? Então, aqui é essa energia aqui. E deixa eu passar para outra tela aqui, espera só um pouquinho. E aqui, ó, são os níveis, né? As frequências e os níveis de emoções, tá? Os níveis de consciência e as emoções. Então, olha aqui, né? Ó, vergonha, culpa, né? Aqui são o que a gente, né, faz, né? Desespero, arrependimento, tristeza, ó. Tudo tá aqui no campo de vibração bem baixa, tá? Pra gente ter prosperidade, a gente tem que estar aqui, ó, dos 350 para cima, tá? A prosperidade, ela tá mesmo no campo maior aqui nos 540, que é da alegria. Quando a gente, Ângela, mas você não é só gratidão, não tem que ter só gratidão? Não, a gratidão é nossa obrigação, né? A gratidão, ela vai fazer o quê? Ela vai te manter aquilo que você está vibrando. Então, se eu tenho gratidão pela minha saúde, né? Eu tô ali nessa frequência da saúde, então eu mantenho ali uma energia, né? Mas quando eu vou para a alegria, é ali que o negócio pega. Quando a gente começa a ter alegria de viver, felicidade, né? Essa energia da paz, essa energia. Então a gente eleva nosso campo, que é onde a gente expande, né? Aquele campo Taurus, ele tá aqui de 350 para cima, né? Geralmente aqui 350 para cima é onde ele começa a expandir. Então é lá que eu preciso estar para que realmente as coisas comecem a mudar na minha vida, né? Então se eu estou reclamando, Ângela, mas eu faço tudo, né? Eu fico na gratidão, acordo de manhã, eu já agradeço tudo que eu tenho, né? Meu corpo, minha casa, minha comida, meu trabalho. Mas o que que acontece? Tem uma outra coisa também que influencia muito no nosso campo, aquilo que a gente faz, né? As nossas ações, as intenções que a gente tem também, né? Então, às vezes eu tô aqui.
Eu sou super grata, sou super zen, ouço mantra, música, mas aí eu me reúno com os coleguinhas de trabalho e começa. Nossa, você viu fulano de tal? Nossa, você viu? Nosso chefe é um safado, né? Mas não vale nada. Você viu que filho da mãe, né? E começa ali falar mal das pessoas, tá? Pra onde eu vou? Vou lá pra baixo. Vou lá para 50 Hz, né? Vou ali numa energia bem baixa, porque eu tô vibrando numa frequência negativa, né? Pessoas que querem prejudicar os outros, né? Então, tudo aquilo que eu faço também é visto pelo universo como um campo de energia. Então, as minhas ações também refletem naquele campo. O que eu falo do outro está no meu campo. Eu falo mal do outro, mas a energia está no meu toros, está no meu campo toros. Então, não adianta você querer falar mal do outro, né? É você que está vibrando naquela frequência, tá? Então, a gente precisa entender isso. Quando a gente começa a entender isso, você larga a mão do outro, né? Entende que cada um está dentro do seu processo de evolução. Então, eu preciso cuidar da minha energia. Eu preciso cuidar do meu campo de energia para que as coisas comecem a melhorar na minha vida, né? Então, é isso que a gente tem que trazer de consciência, tá? O verbal, é importante a gente começar a ter um verbal mais positivo. Ah, Ângela, o que que eu falo, né? Se eu não posso falar que eu não tenho dinheiro, o que que eu posso falar? Tenho, uma coisa que eu uso bastante, né? Ah, vamos fazer tal coisa? Nossa, né? Tô com outras prioridades. Olha que gracinha, né? Você fala a mesma coisa, aí você fala numa outra energia. Você vai falar: não, eu não tenho dinheiro. Não, eu tenho outras prioridades. Agora não dá para eu ir com você nessa viagem, né? Mas em breve eu vou, né? Ah, o caro. Nossa, você viu que tá caro? Nossa, mas isso é caro, mas aquilo é caro. O caro ele é relativo, né? A Ângela de 2018, né? Eu gosto muito de usar essa metáfora, mas não é uma metáfora, porque na realidade é uma realidade, né? De você ir lá no quiosque do McDonald's, louca para tomar um milkshake grandão e tomar uma casquinha de R$ 2 na época, né? Era R$ 2, por quê? Porque aquele dinheiro era uma coisa que ia fazer falta para mim, né? E hoje, graças a Deus, eu não passo mais por essa situação, né? Mas que eu falo caro, quando você fala que uma coisa é cara, você tá falando que você não tem dinheiro, né? É uma frequência de escassez. Ângela, mas o que que eu falo se as coisas estão aumentando? Fala para sua mente, é só uma observação. Vai no mercado, sei lá, o café tá lá, R$ 40. Olha pro café e fala, é só uma observação, né? Porque você vai levar, não vai? Olha que prosperidade. Você fala assim, caramba, eu sou tão próspera que o café tá R$ 40 e eu consigo comprar. Olha que abundância na minha vida, né? Gratidão, universo, gratidão por essa prosperidade. Eu sou tão próspera e abundante que eu consigo comprar um café de R$ 40. Entendeu? Olha a mudança. É fora da caixinha, tá? Mas precisa, gente. Se não tiver esse tipo de consciência, a gente continua na mesma situação, tá? E eu falo por mim. E é possível, tá? Hoje eu já vivo toda essa realidade. Vivo isso, para mim é um estado natural mesmo, de estar sempre falando, usando um verbal positivo, né? Às vezes, sei lá, acontece, né? De ter um monte de coisas para pagar e ainda não tô com essa receita, mas eu solto e confio que aquilo vai vir. Não adianta você no dia primeiro ficar pensando na conta do dia 25, né? Solta e confia, começa já a agradecer por todas as contas pagas, né? Reclamar de contas, né? Tem pessoas que vai pagar as coisas com pesar, né? Vai no mercado, enche o carrinho e vai pagar com aquele pesar. Meu Deus do céu, olha isso, esse mercado. Você vê duas pessoas com dois, três carrinhos de compra reclamando. Reclamando que tá com fila, reclamando que o caixa tá demorando, reclamando que o açougue tá não sei o quê, reclamando que não sei o que tá caro, né? Mas tá lá com três carrinhos de compras lotado, sabe? Olha que incoerência, né? Então é buscar o quê? Trazer esse olhar para a gratidão mesmo. Por coisas simples que a gente tem. Uma torneira jorrando água, um chuveiro caindo água quentinha. Quantas pessoas não vivem essa realidade, né? Então a gente precisa começar o quê? Já vibrar. Se eu quero ter prosperidade, eu preciso vibrar nessa prosperidade. Então começa por aquilo que você já tem, que já é abençoado. Não deixa para ter, né, alegria e gratidão quando você, né, alcançar um nível maior. Não, eu já começo a agradecer aqui agora, né? Nesse tempo de frio, você tá lá com seu edredomzinho quentinho, limpinho, né? Seu travesseiro, sua fronha. Olha que prosperidade, que abundância, né? Então a gente precisa começar a olhar para tudo como prosperidade e abundância, porque aí a gente vai entrar nessa energia da alegria e da gratidão. É onde as coisas vão começar a acontecer na nossa vida, tá? Então é muito importante. Se a gente não trazer essa consciência, realmente a gente vai continuar vivendo, né? A gente vai, lógico, vai melhorar algumas coisas, vai, mas a gente vai perceber
que sempre vão aparecer situações de desafios, tá? Só uma última coisa que eu também gostaria de compartilhar que faz muito sentido, tá, gente? Dever para as pessoas. Ah, mas eu tenho uma dívida com uma pessoa, sei lá, 5 anos atrás. Tenha humildade, vai lá, né? Acerte, não fique devendo para ninguém. E o nome da gente, ele tem uma assinatura energética. Ah, eu vou lá e vou comprar vários móveis na Casas Bahia, não vou pagar. Pagou um mês o boleto e tá lá a dívida. Ah, mas caducou. Caducou para quem? O universo não caduca nada dessas coisas, sabe? A gente precisa começar. Nossa, Ângela, mas a minha dívida é tão grande. Sim, começa pelas pequenininhas. Eu também tinha um monte de coisa, né? Eu vivi uma vida de muita escassez antes de 2018, né? E a primeira coisa que eu fiz, quando eu fiz o curso que eu falei pra vocês lá, entendendo essas consciências que eu tô trazendo pra vocês, a primeira coisa que eu fiz foi entrar lá no SPC Serasa, né? Já tinha lá os acordos, já parcelava, sei lá, pagava R$ 60 por mês, R$ 10, R$ 15, paga, começa, faz um movimento, levanta tudo que você tem pendente de pagar, vai lá, paga lá aquela faturinha de R$ 20, depois o mês que vem eu pago a de 40, quando você vê, você já pagou um monte de coisa. O universo está entendendo esse movimento, de que você não quer, né, que o seu nome fique nessa energia, tá? Então, é uma outra coisa também que é muito importante a gente entender que o nosso nome ele tem uma assinatura energética, né? Então, se a gente tem pessoas que fazem, tem pessoas que fazem até propositalmente, de, né, estourar cartão, fazer as coisas e depois não pagar, esperar caducar e ir lá fazer outro e fazer outra dívida e continuar. A vida da pessoa, ela fica toda embolada, tá? Porque o universo, ele tá lendo tudo isso como realmente, né? Nada fica em desequilíbrio, gente. Tudo aquilo que, né, às vezes eu tiro aqui, às vezes eu tô, né, achando que eu tô ganhando alguma coisa aqui, fazendo algo que eu tô, né? Não fique nada que não seja seu, sabe? Não faça nada aquilo que, né? Faça aquilo que é certo, né? E coloque tudo em equilíbrio, tá? Sempre valorize as pessoas. Se você presta, se alguém te presta algum serviço, valorize, né? O valor das coisas precisa vir antes do preço. Sabe? Ah, nossa, mas tá muito caro, você não pode fazer mais barato? Não fale isso, porque, né, às vezes a pessoa ali, ela tá prestando um serviço, né, seja, sei lá, uma pintura, um mecânico, ele tem ali, né, o porquê dele tá cobrando aquele valor, né? Então, ah, não tá dentro das suas possibilidades? Só fala pra sua mente, ah, não tá nas minhas possibilidades, ainda vou buscar algo mais acessível, mas buscar não desvalorizar, né? O serviço seja de quem for também. São padrões que a gente vai entendendo, que o universo vai entendendo que a gente tá, né, nessa conexão com a prosperidade, tá bom? Então é isso, pessoal. Tem muita coisa, mas não dá pra gente ficar aqui, né, falando muito, senão a gente não vai embora. Então eu vou começar, a gente vai iniciar a constelação, mas antes de eu fazer a constelação, a gente vai fazer uma meditação de conexão com a nossa ancestralidade. Então, através dessa meditação, você vai ser essa ponte, né, para o seu sistema familiar, para que a gente possa abrir, então, esses campos e a gente começar a trazer aqui, né, aquilo que a gente está carregando desse sistema familiar que está nesses bloqueios com a nossa prosperidade, tá bom? Então, se durante a meditação, né, quiser fechar a câmera, dar uma encostadinha, relaxar, né, para a gente poder fazer aí uma conexão com essa ancestralidade, tá bom? Então é isso. Quem tem questões com os pais biológicos, não conhece os pais biológicos, relaxa, tá? Imagine um homem e uma mulher atrás de você, né? Sente essa conexão, dá essa permissão para poder acessar esse campo, porque a constelação ela é toda trabalhada no sistema de origem, tá? Então, dentro do sistema de origem estão os nossos pais que nos deram a vida, os nossos pais biológicos. Então, vamos lá. Então, vou pedir para vocês fecharem os seus olhos, colocando numa posição confortável. Nós vamos fazer um exercício de respiração. Vamos fazer 3 respirações conscientes. Então, puxando o ar pelo nariz, contando até 4, segurando o ar, contando até 4 e soltando o ar pela boca bem devagar. Quando solta o ar, vai imaginando que junto vai liberando todas as tensões, preocupações, todo o cansaço, tudo aquilo que não faz sentido, vai soltando e liberando. A partir da terceira respiração, você volta a respirar tranquilamente e você vai imaginar que agora você vai para um lugar da natureza. Nesse lugar da natureza,
você vai se imaginar caminhando, se sentindo em paz, sentindo uma sensação de leveza, de tranquilidade. Conforme você vai caminhando, você vai observar cada detalhe desse local, vai imaginando, se conectando, criando uma imagem bem bonita de você. E conforme você vai caminhando, você vai encontrar nesse local um lugar onde você consegue parar, olhar para o horizonte e contemplar todo o infinito. Então você vai imaginando que você vai olhando lá longe, e conforme você vai olhando, deixando o seu olhar devanear, mais relaxado o seu corpo e a sua mente, e agora vai chegar o seu pai biológico, o seu pai que te deu a vida, e vai colocar a mão dele no seu ombro direito. Se você não conhece o seu pai biológico, imagine um homem atrás de você, não importa se você perceba como ele é, mas simplesmente sinta. Permaneça, né, com essa conexão, se permita acessar essa energia. Então ele está atrás de você, com a mão dele no seu ombro direito, e juntos você e o seu pai vão olhar para esse horizonte e contemplar todo o infinito. E aí do seu lado esquerdo vai chegar a sua mãe e vai colocar a mão dela no seu ombro esquerdo, e juntos você, o seu pai e a sua mãe vão olhar para esse horizonte e contemplar todo o infinito. Atrás dos seus pais vão chegar os seus avós, o pai e a mãe do seu pai, colocando as mãos sobre os ombros do seu pai, o pai e a mãe da sua mãe, colocando as mãos sobre os ombros da sua mãe, e atrás dos seus avós vão chegar os seus bisavós, tataravós, e de repente uma multidão de pessoas se coloca atrás de você. Muita gente. Muita gente vai se colocando, e agora você vai imaginar como se uma energia começasse a sair das mãos dos seus pais e percorrer por todo o seu corpo. Essa energia vai banhando cada parte do seu corpo, vai descendo pelo seu tronco, descendo pelas suas pernas, e você vai imaginar essa energia saindo pela sola dos seus pés, como se fossem grandes raízes. Essas raízes vão descendo, e quando elas encontram o centro da terra, é como se essas raízes começassem a trazer uma energia que vem direto da Mãe Terra, uma energia que vai trazendo para você força, equilíbrio, segurança, como se fosse uma nutrição que vai fortalecendo, junto com as energias que vêm dos seus pais, através dos seus antepassados. É como se essas energias fossem fortalecendo. E essas raízes agora, elas começam a retornar. Elas vão retornando, retornando, e quando elas voltam para dentro dos seus pés, você vai se imaginar se virando de frente para eles. E agora você está de frente para os seus pais e todos os seus ancestrais. E agora mentalmente você vai dizer para eles assim: eu vejo todos vocês e eu sinto muito por todos os sofrimentos e desafios que vocês passaram, para que eu estivesse aqui agora. Mas agora eu digo um sim para a história de cada um de vocês, e eu escolho levar de vocês somente a força e a gratidão pela minha vida. E eu agradeço se vocês me abençoarem, se eu fizer diferente de vocês e seguir para a vida com prosperidade e abundância. E quando você diz isso para eles, é como se você imaginasse que eles aplaudem, que eles sorriem, que eles celebram por você estar aqui agora, escolhendo fazer diferente. Então, eles dão essa permissão para você, e aí você vai trazendo para cá essa sensação de paz, de alegria,
de liberação. E no seu tempo você vai abrindo seus olhos e se sentindo muito bem, se sentindo muito bem, se sentindo muito bem. Isso. E for voltando, vai abrindo as câmeras. Tudo bem? Todos bem? Então é isso, né? É uma meditação que não tem contraindicação, né? Toda vez que precisar de uma forcinha, precisar, né, se conectar com essa energia, não precisa repetir o que eu falei, mas só simplesmente se coloquem, né, nessa energia da permissão, tá bom? Então, bora lá. Então, eu vou precisar da ajuda de todos, né? Então, quem puder se conectar, né, vai sentindo. Então, eu vou falando os números para vocês e vocês vão trazendo, tá? Então, às vezes, mais de um levanta a mão e minha mão vai buscar, minha mente vai buscar, né? Às vezes, um primeiro, então vai observando, às vezes, vem um outro número que vocês conectam, tá bom? Então, eu vou começar com o número um. Número um, vai sentindo se o número um traz alguma conexão. Quem tiver com a câmera fechada, eu não vou conseguir ver, tá bom? Se levantar a mão. Então, quem for participar, levanta, abre a câmera. Número um, ninguém? Depois eu volto. Se sentir depois conexão, Aline? Aline, número um. Aline, número um. Alguém tem conexão com o número dois? Número dois, vai sentindo se o número dois chama atenção. Traz alguma conexão? Ninguém? Depois eu volto nele. Se alguém sentir, depois me fala. Alguém tem conexão com o número 3? Número 3, Rosane. Então, Rosane é o número 3. 3. Alguém tem conexão com o número 4? Número 4, Tatiane levantou primeiro. Tatiane 4. Tatiane 4. Alguém tem conexão com o número 5? Número 5, Silvia 5? 5. Silvia. Cadê? Silvia, número 5. 4, 5. Então ficou só faltando o número 2, né? Alguém se habilita? Número 2, Tereza? Isso. Tá, então a Tereza vai ficar com o número 2, tá? Então os demais, né, que não se conectou com nenhum número, né, pode deixar a câmera fechadinha, vão observando, né, vão também assistindo, internalizando, e às vezes talvez eu precise de alguém para ajudar em algum, né, em algum elemento diferente, aí eu chamo vocês, tá bom? Então, bora lá. Então, a princípio, vamos ficar com esses 5 elementos, tá? Então, Tereza já participou antes? Já. Tá, perfeito. Todo mundo já sabe, né? Então, agora, tudo aquilo que vier é do campo, tá? Vânia, não entendi, Vânia. Você tá me ouvindo, Ângela? Tô te ouvindo. Desde a da meditação, meu travou aqui, eu tô falando com você, levantando a mão e você não tá me vendo. Tá me vendo? Não vi, agora eu tô. Mas acho que você caiu e Tudo voltou. bem, Acho que é a então. sua internet. Então, né, pode ser Relaxa, então. Então tá bom. tudo é perfeito. Tá Então, é bom. só assistir. Tá bom? Então, bora lá. Então, tudo aquilo que vier agora é do campo, tá? Se potencializou é do campo. Ah, eu tava sentindo um friozinho. Nossa, mas agora tá tão frio, parece que eu tô com dor no corpo, né? Dói o osso. É do campo, tá? Ah, eu tava com um calorzinho, mas parece que agora o negócio tá pegando fogo. É do campo. Ah, eu tava com uma dorzinha levinha de cabeça, mas agora a cabeça tá assim, ó. É do campo, tá? Tudo que potencializa, então, é do campo. Então, agora começa a vir as sensações, tá bom? Então, bora lá. Como que tá aí o número um, Aline? Tá neutro, Ângela. Tá. Neutro.
Como que tá o número 2, Tereza? Tá neutro também, não tenho. Tá indiferente, tô sentindo nada. Tá. Neutro. Tá. Como que tá aí o número 3? Um pouco de gelo no peito, assim. Eu tava com muito sono, mas agora eu tô bem desperta. Tá. Gelo no peito e desperta. O gelo já entrou com essa sensação ou veio quando alguém falou alguma coisa? Não, né? Não, quando eu me conectei com o número, deu gelo. Já veio, né? Tá. Uhum. Como que tá o 4, Tati? Tô com uma dificuldade de respirar. Parece que eu tô com falta de ar. Como que tá o 5? Uma leve dor abdominal. Tá. Agora a gente vai fazendo um em relação ao outro, tá? Então, número 1, observa, né? Como que o número 1 se sente quando olha para o número 2? Ângela, eu comecei a sentir, depois que você falou comigo, uma sensação de tosse. Não, eu não estou com problema de gripe, começou a me dar uma vontade de tossir e aumentou a temperatura, sentindo muito calor nas costas, nessa parte aqui do ombro. Tá. Observa quando olha para o 2, né? Se melhora, se piora, como que se sente? Eu sinto um aperto no peito. Tá. Número 2, quando olha para o número 1, né? Como que o número 2 se sente, né? Continua neutro ou vem alguma emoção? O que que você percebe? Não sinto nada. Tá, continua neutro. Como que o número 1 se sente quando olha para o 3? Desconforto. E o 3 quando olha para o 1? Não gosto de olhar. Consegue identificar o que que vem? Só não é bom. Tristeza, tristeza. Tristeza. Tá. Como que o número 1 se sente quando olha para o 4? Gosto, Gosta? sim. Sinto uma boa Tá. sensação. E o 4 quando olha para o 1? É neutro. Não é nada ruim, nem diferente Tá, disso. tá. E o 1 quando olha para o 5? Anseio, um sentimento de anseio. Não sei. Tá. E o 5 quando olha para o 1? Raiva. Raiva? Tá. Raiva. Me dá O número vontade 3. me dá vontade de bater no um. Nossa. Tá. Como que o 3 se sente quando olha pro 5? Gosto, fico feliz. Tá, tá. Muito bem. Então agora eu vou falar para vocês, né, o que cada número representa, para vocês entenderem como que tá o campo, né, do grupo, tá? Então o número 1 é o grupo, tá? Então a Aline está representando o número 1, que é a energia do grupo, tá?
Então, a princípio, uma sensação de neutralidade, né? Depois acabou vindo essa sensação, né, da tosse, né? Que é de liberar alguma coisa que tem aí meio preso, né? E esse calor nas costas, tá? O número 2 representa o sistema familiar, né? Os pais, né? E esses antepassados. Então, tá numa energia de neutralidade também. O número 3 representa o merecimento do grupo, tá? Então, o merecimento de vocês, ó, gelo no peito, né? E uma sensação de estar desperta, né? O que que é o desperto, né? Estar observando, né? Estar nessa energia de observar, né? Ela estava com sono, mas agora é como se ela precisasse estar desperta, tá? O número 4 representa os bloqueios, né, no campo financeiro, tá? Então, ali no número 4 tem as crenças limitantes, os padrões de comportamentos, né, a fidelidade, tudo aquilo que traz os bloqueios, né, no campo financeiro. Então, olha aí, a dificuldade de respirar, né? O respirar é oxigênio, né? É vida, energia de vida, então dificuldade, né, de respirar, como se fosse uma falta de ar. E o número 5 representa a prosperidade, né? Então, olha aí, com uma dor, né? Uma sensação de dor aí na parte abdominal, tá? E aí a gente foi colocando um em relação ao outro, né? Então, como que o grupo olha para o sistema familiar? Né? Então, o grupo olhando para o sistema familiar vem um aperto no peito. O 2 continua numa neutralidade dentro, né? Olhando aqui para o número 1, tá? Como que o número 1 olha para o merecimento? Olha isso, gente. O grupo olha para o merecimento com desconforto. Então, olha como que tá, né? O merecimento do grupo, tá? Não é confortável olhar. Como que o merecimento olha, né, para vocês? Ó, não gosta, sente triste, né, de olhar, porque tá em, né, em ressonância, né? O número 1 não gosta do 3, o 3 fica triste, né? E também não gosta de olhar. Como que o grupo olha para os bloqueios do campo financeiro? Gosta. Olha isso. Gosta de olhar, é uma boa sensação, porque é o confortável, né? Ali eu conheço, né? É desafiador, mas é uma coisa que é bom de olhar, né? Os bloqueios no campo financeiro olha para o grupo com neutralidade. Como que um olha para o 5, ó, né? Tem anseio, anseia em olhar para a prosperidade, já não é tão ruim, né? Porque, mas só que gosta de olhar, né? Mas o anseio ele vem numa energia mais, né? De uma coisa que está longe ainda, né? Eu quero, mas não é uma coisa que eu tenho, tá? E a prosperidade sente raiva do grupo, vontade de bater, né? Então, olha isso, né? É uma consciência, tá? É uma consciência da prosperidade. Então, o que acontece, né? A gente às vezes está tão ali conectada com esses bloqueios que a prosperidade, ela, se ela pudesse, ela dá uns croques na gente, né? E o merecimento já gosta de olhar para a prosperidade também, tá? Então faz muito sentido, porque é uma consciência, né? Aquilo que eu falei para vocês. Tem até uma constelação gravada no meu canal do YouTube que o tema foi o dinheiro. E a pessoa que veio representar o dinheiro, ela incorporou, como se o dinheiro realmente tivesse incorporado e começasse a falar. Foi linda essa constelação. Eu quase chorei. Sabe, foi uma constelação das mais fortes que eu tive. O dinheiro, ele fala assim, gente, eu fico muito triste porque vocês não me olham. Eu estou aqui, eu estou disponível para vocês. Né? Por que que vocês não me olham como precisam olhar? Eu ando junto com a saúde, eu ando junto com a alegria, né? E o dinheiro, assim, triste por conta do jeito que a gente trata ele, né? Sem gratidão, sem reconhecimento, às vezes sem respeito, né? Ou nem olha, né? Às vezes a gente nem para pensar o que que eu penso em relação ao dinheiro, né? Então, olha aí, a prosperidade está com raiva, né? Porque aquilo que eu falei para vocês, a prosperidade ela tá aqui, ó. Ela tá disponível para todo mundo, como um oxigênio que a gente respira, né? Mas a gente olha para outras coisas, tá? Então, é isso. Então, o grupo tá nessa energia e agora a gente vai começar a trabalhar, tá? Então, bora lá. Então, número 1, né, tá na energia do grupo, mas tá representando o grupo na fase adulta. E a gente vai levar para criança, porque geralmente as crenças, elas começam na infância, tá? Segundo a neurociência infantil, a criança, do dia da concepção até os 7 aninhos, a criança ela já está armazenando tudo. Tudo que ela ouve,
né? Já começa ali na barriga da mãe, se às vezes a nossa gestação, nossa a situação financeira da nossa família não estava muito próspera, né? Tava passando dificuldades. Então a gente às vezes já vai imprimindo dali. Então a criança ela dá muitos significados, né? Então às vezes o que a criança ouve, né? Pai, compra uma boneca. Você está pensando que ganhar dinheiro é assim, filho? Dinheiro é difícil, nós somos pobres, a gente não tem dinheiro, né? Às vezes a gente vai ouvindo tanto disso que a criança ali ela começa a formar a personalidade dela adulta com aquilo que ela ouviu nessa fase da infância, tá? Então, da concepção até o 7 é onde a criança ela começa a dar significados, tá? Então, por isso que a gente vai acessar, tá bom? Então, levando agora o número 1 lá para a criança. Então, agora a Aline ela vai lá na infância, ela vai acessar um campo, né, de energia, onde tem todas as crianças, a criança de cada uma de vocês vai estar dentro desse campo. Então, ela vai trazendo ali essa consciência, né, para entender como que tá essa criança, tá? Essas crianças aí dentro desse campo. Aline, vai buscando, né? Quando tiver alguma coisa, você me fala. As crianças estão agitadas, eu tô sentindo um sentimento de agitação. Tá, agitação. Tá. Número 2, quando olha para o número 1 agora, que o número 1 tá na criança, vê se dá uma amolecidinha nesse coração, tem mais afinidade ou ainda tá nessa energia de neutralidade? Ó, não tá abrindo, eu não consigo ver todo mundo. Tá, tem uma configuraçãozinha que tem uns pontinhos assim em cima, e aí tem que ficar, é que deve estar em inglês, não sei. Tem que ficar galeria, que aí consegue abrir todos. Se você não conseguir, ela fala, né? Fala assim, eu sou o número 1. Eu sou o número 1. Não, não sinto nada ainda. Continua neutro, né? Tá, então, Uhum. né, tá nessa energia da neutralidade, tá? Então vamos trabalhar, né? Como que o sistema familiar também tá nessa energia, né? Essa energia parece que não tem nem para mais nem para menos, né? Número 2, pega um objeto que você tem aí e a gente vai fazer o movimento também de entregar, porque como o número 2 vai acolher, né? Se também não tem, tá? Pega qualquer coisa que você tiver aí, isso. Isso aí tá muito bonitinho. Pega, pode, não tem, pode pegar um almofadinho, um travesseiro, porque isso aí é peso, né? Vai se transformar num peso, tá? Então, nós vamos pedir para o campo buscar. Número 1 também. Pega um objeto que tem aí e a gente vai fazer esse movimento de entrega. Pode ser um livro, qualquer coisa que tiver. A gente vai pedir para o campo buscar. Isso, perfeito. Nós vamos pedindo para o campo buscar tudo aquilo que os nossos antepassados, né? Os nossos pais, avós, bisavós, tudo aquilo que eles passaram que não consegue trazer para o hoje, né? Essa energia do acolhimento, essa energia da alegria, essa energia de paz. Então, buscando lá na história dos nossos antepassados, através do número 2, buscando toda a linha do tempo geracional, buscando todos os pesos, desafios, sofrimentos, tudo aquilo que desconectou dessa energia da alegria, do merecimento. Então, colocando tudo nessa energia. Número 2, vai imaginando e vai sentindo, né, esse objeto que você está segurando. E do número 1, nós vamos pedir para o campo buscar na linha do tempo de cada uma de vocês, passando pela concepção de cada uma, passando por toda a fase da gestação, buscando tudo aquilo que vocês ouviram, sentiram, que hoje possa bloquear o merecimento, a prosperidade, passando pela primeira infância, que é até os 7 aninhos, tudo aquilo que também vocês ouviram, deram de significados, assistiram, né, presenciaram, indo para a segunda infância, que é até os 14, então buscando tudo aquilo que possa carregar de pesos, de sofrimentos, vai trazendo tudo para o hoje. É, Gislaine, você pode ajudar com o movimento? Se você puder, abre sua câmera. Então, eu vou colocar a Gislaine Posso. numa energia, né, maior, que é uma energia da espiritualidade, tá? Então, a espiritualidade, ela é essa energia do Criador, né, que acolhe, que protege. Então, você vai acessar, né, entra nesse campo, nessa energia de poder, de proteção, né, de amor. Então, você vai falar com o número 1, com o número 2. Então, o número 2 ouve, né?
a Gislaine falando, número um também, vai sentindo como que reverbera em vocês, tá bom? Fala assim para eles, Gislaine. Meus filhos, Meus filhos, tudo foi como tinha que ser. tudo foi como tinha que ser. Aqui agora é um novo tempo. Aqui e agora é um novo tempo E uma nova oportunidade e uma nova oportunidade de vocês fazerem tudo diferente. de vocês fazerem tudo diferente. Deixem esses pesos aqui comigo, Deixem esses pesos aqui comigo, pois eles pertencem ao passado. pois eles pertencem ao passado. E sigam para a vida com alegria e merecimento. E sigam para a vida com alegria e merecimento. Eu cuido de vocês agora. Eu cuido de vocês agora. Isso. Número um, quando ouve isso, sente que que essas crianças, né, conseguem soltar, entregar? Elas não soltam, Ângela, elas estão sentindo um sentimento de abraçando com força o peso. Tá. Número dois, sente Gente, eu tô pegando que o fogo. dois. É, a energia da espiritualidade é calorosa, né? Número dois, sente que o dois consegue soltar? Não, senti assim um aperto no peito, mas não dá para soltar, não. Tá. Gislaine, pega qualquer coisa que você tem aí, a gente vai fazer uma troca, né? Porque é tanto tempo segurando, né, esses pesos, como se fizesse parte deles, né? Como se eles não soubessem nem como é viver de outra forma, né? Tem qualquer objeto aí? Pode ser, pode ser uma caixinha Pode, do fone? Pode pode ser? ser. Então Tá você mais mostra para fácil. eles, Tá, e você mostra para eles assim, e fala assim, ó. Olhem para a caixinha, tá? Que a já Gislaine dá está pra ver? mostrando. Você vai dizer assim: vocês já podem entregar esses pesos Vocês já podem entregar esses pesos e seguir levando somente o amor. e seguir levando somente o amor. Vocês merecem. Vocês merecem. Isso. Vê se olhando, né, para o amor, sente que fica leve, né, que tem vontade de fazer essa troca. Já dá. Perfeito. Então solta. Solta, libera isso, né? Como se estivesse pegando esse amor agora e abraçando esse amor. Número um, sente que as crianças conseguem soltar? Ah, eu estou sentindo uma agitação psicomotora na minha perna direita, muito forte. A minha perna está fazendo assim, ó. Tá. Número dois, olha agora para o número um, é, e fala assim, tá? Para o número um. Então, agora os pais, né? Conectando agora com a energia dos pais, desmembrando do sistema e trazendo o papai e a mamãe para falar para essas crianças que não conseguem entregar. Diz assim, tá bom? Número dois, fala assim, meus filhos, Meus filhos, nós somos os seus pais nós somos os seus pais e nós sentimos muito. e nós sentimos muito. Se nós não fomos os pais que vocês esperavam. E nós não fomos os pais que vocês esperavam. Se mesmo sem querer, causamos algum sofrimento. Mesmo sem querer, causamos algum sofrimento. Nós sentimos muito. Nós sentimos muito. Mas aqui agora é um novo tempo. Mas aqui agora é um novo tempo. E nós libertamos vocês E nós libertamos vocês para que soltem e entreguem esses pesos para que soltem e entreguem esses pesos e levem somente o nosso amor, e levem somente o nosso amor, pois agora já temos esse amor para dar. pois agora já temos esse amor para dar. E vocês merecem. E vocês merecem. Isso. Quando fala isso, fala de coração, tem um pouquinho de amorosidade agora que se conectou com o amor. Uhum. Muito bem.
Número um, como que fica? Ouvindo dos pais, né? Sente que melhora? Ainda tem resistência, não sei explicar qual, mas a agitação ela diminuiu, mas não parou. E o peso? Sente que solta ou ainda tá segurando? Ele tá mais leve, mas ainda tem peso. Tá. Então vamos trabalhar aqui com a origem, tá? Vânia, você consegue ajudar no movimento? Consegue abrir sua câmera e o seu áudio para ajudar? Consegue me ouvir? Tá. Tô te ouvindo. Então, tem uma origem que a gente não sabe, né? Então, já trouxe a espiritualidade, já trouxe os pais, essas crianças não soltam, tá? Não pode ter abortos, pode ter exclusões, né? Pode ter várias situações. Então, a Vânia, ela vai entrar na origem, tá? A origem que o campo que vai buscar onde essa origem tiver. Então, é como se essa origem estivesse falando com, né? Eu não sei se são várias crianças que estão nessa situação, se é uma só. Então, quem tiver na resistência, não são todas, né? Você viu que ela falou que vai ficando leve, mas tem algumas que estão resistentes em soltar esses pesos, tá? Então, a Vânia entrando nessa energia da origem, tá? Então, você vai dizer assim, Vânia, aí é um novo tempo Aí é um novo tempo e uma nova oportunidade e uma nova oportunidade de você fazer tudo diferente. de você fazer tudo diferente. Esses pesos pertencem aqui ao passado. Esses pesos pertencem aqui ao passado. Então, deixem-os aqui no passado Então, deixe-os aqui no passado e sigam para a vida com alegria e sigam para a vida com alegria e com merecimento. e com merecimento. Eu te libero. Eu te libero. Isso. Quando a origem fala, sente que essas crianças conseguem? Consegue. Perfeito, então solta. Liberando essas crianças, né, de todos esses pesos. Isso, Vânia, gratidão, né, como se estivesse levando isso, desconectando também. Então agora essa criança vai receber do número 2, né, e também da espiritualidade, essa energia do amor, tá? Então, número 2 faz um movimento como se esses pais, né, estivessem abraçando o número 1. Número 1 também faz um movimento de recebimento, né, desse abraço. A Gislaine abraça, né, tanto os pais quanto essas crianças, e agora a gente vai começar a crescer. Então, agora é como se essas crianças começassem a reprogramar. Então, na mente delas, agora vai haver muito amor. Amor, carinho, proteção, segurança. Então, essas crianças vão começar a crescer dentro desse abraço, vão ficando um pouquinho maiorzinhas, vão indo lá para a fase, né, das garotinhas, indo lá para a fase da adolescência, indo e os pais vão se erguendo junto com essas crianças, até que elas retornem lá para o adulto que cada uma são, né? Respira, número 1, sente que agora quando vai para o adulto, né? Sente que tá tranquilo, Melhorou bastante. tá, perfeito. Como que fica quando olha para o número 2? É tranquilo? Ainda tem um desconforto. Quando olha para o número 2? Tá. Tenta buscar, né? Trazendo o que que vem mais aí. O que que é esse desconforto? Ali tem uma imagem do pai e da mãe. Vê se é com uma imagem coletiva, se é com o pai, se é com a mãe. O que que você percebe? Tá me subindo, Ângela, uma agonia pela garganta aqui, né? Subindo no peito, tava no peito, aí tá subindo aqui pra garganta. E é uma figura materna. Tá. Então, a gente não sabe de quem é esse desconforto. A gente vai desmembrar, tá bom? Então, ali do número 1 já trabalhou várias de vocês, mas tem uma que tá com questões com a mãe, tá? Não sei, talvez faça sentido para quem tá assistindo. Gi, pode fechar, voltando para você. Depois, se eu precisar, eu peço ajuda, tá? Então, tem alguém que tem questões com a mãe, tá? Então, a gente vai desmembrar. Então, quem tem esse problema com a mãe, pode ser mais de uma, a gente vai tirar do grupo e vai como se estivesse trazendo para frente, né? Desmembrando
essa pessoa que está com desconforto com a mãe, tá? E o número 2 também, eu vou desmembrar da energia dos pais e vou trazer para essa energia da maternidade, né? Conectado com essa mãe, que o número 1 tem essa questão. Então, o número 2 agora nessa energia materna, né? Essa energia da mãe materna, diz assim para o número 1, tá bom? Fala, minha filha, Minha filha, agora eu vejo você agora eu vejo você e eu sinto muito. e eu sinto muito. Se eu não fui a mãe que você esperava, Filha, eu não fui a mãe que você esperava. e se eu causei a você algum sofrimento, E se eu causei algum sofrimento, eu sinto muito. eu sinto muito. Eu também carregava muitos pesos Eu também carregava muitos pesos que refletiu na minha maternidade, e refletiu na minha maternidade. mas agora eu estou aqui, Mas agora eu estou aqui, pois eu já tenho o amor que você precisa receber. pois eu já tenho o amor que você precisa receber. Vê se quando, né, direciona direto, né, para essa mãe, sente que agora melhora essa Uma- sensação. E É eu uma tenho vontade sensação de chorar. Olha aí, coisa né? linda. Tá, né? Então faz o movimento de abraçar. Então o campo vai buscar quem é essa mãe, quem é essa filha, e vai fazer esse movimento de reconexão para que possa levar para a alma, né, de quem for, levar essa liberação, né, de compreender que a mãe foi do jeito que tinha que ser, que era aquilo que ela tinha para dar, que foi o melhor que ela pôde dar, com tudo aquilo que ela também carregava de pesos, trazendo essa liberação para os dois, tá? Então, voltando ao número 1, voltando agora para o número 2, para o sistema, né? O sistema completo. Respira, número 1, sente que fica tudo bem? Sim, Muito bem, né? Olha que interessante. Então, já foi liberando. Agora, observa, né? O número 1 agora já trabalhado. Agora, o número 1 vai olhar para o 3, tá? Que era desconfortável olhar. Vê se agora, quando olha para o 3, se é melhor. Sente que é bom, que é mais confortável, tem mais afinidade. melhorou, Angela, mas ainda tem algo. Tá. Ainda tem Como algo. que tá? Tá, tem desconfortável. Como que tá o número 3? O número 3, com todo esse movimento do um e do 2, deu uma liberada aí? Como que tá? Ou sente que ainda tem aquela sensação no peito? Deu uma liberada, mas tem uma sensação de abandono Tá, ainda. tá, perfeito. Então vamos trabalhar, né? Então, número 1, pega um objeto que tem aí de novo, pega, pode ser o mesmo objeto, e a gente vai trabalhar tudo aquilo que o grupo carrega, né? Que possa bloquear o merecimento. Então, aqui a gente vai trabalhar diretamente o merecimento, porque todas as situações do passado, né? Então, você vê que o 3 fala mais dessa energia do abandono, tá? Não é que todos têm essa sensação do abandono, tá, pessoal? Ele vai pegar a média e vai trazer aquilo que é mais forte, tá? Espero que não sejam todos que se identifiquem com essa energia, mas tem ali essa sensação do abandono. Então, colocando nessa caixinha tudo aquilo que vocês carregam, tudo aquilo que possa bloquear o merecimento, situações do passado, crenças limitantes, né? Tudo aquilo que possa hoje bloquear esse merecimento na vida de vocês, colocando nessa caixinha, tá? Então, número 2, fala assim para o número 1. Fala assim, tudo foi como tinha que ser. Tudo foi como tinha que ser. E do merecimento, E do merecimento, vocês não precisam mais carregar nenhum peso. vocês não precisam carregar mais nenhum peso. Aqui é um novo tempo Aqui é um novo tempo e uma nova oportunidade e uma nova oportunidade de deixar no passado o que é do passado de deixar no passado o que é do passado e viver a vida com merecimento e prosperidade. e viver a vida com merecimento e prosperidade. Nós abençoamos vocês.
Nós abençoamos vocês. Isso. Quando fala isso, sente que é de coração, número 2. Sim, é Perfeito. gostoso falar. Quando recebe essa liberação do sistema familiar para o merecimento, sente que consegue entregar? Ainda pesa muito. Parece que essa caixa que eu tô segurando, ela foi ficando pesada à medida que foi falando as dores, né? E eu tenho uma sensação também de uma ferida. Eu senti agora como se tivesse alguma ferida aberta. Tá. Não consegue liberar, sente que ainda segura, né? Tá. Eu ver aqui. Maria Fernanda, você pode ajudar no movimento? Se você puder abrir sua câmera. Vamos colocar a Maria Fernanda nessa energia da origem, tá? Então, tudo aquilo que tem ainda de resistência, né? Trazendo a pessoa que ainda tem, ou as pessoas que ainda têm essa resistência a entregar esse peso do merecimento, que carrega essa ferida aberta ainda, né? Então, a Maria Fernanda vai buscar essa origem, onde essa origem estiver, e vai dizer para o número 1 assim, tá bom? Fala assim para o número 1, Maria Fernanda. Falar aí é um novo tempo. Seu áudio não tá saindo. Você pode repetir? Sim. Tá, vou falar. Aí é um novo tempo Aí é um novo tempo e uma nova oportunidade e uma nova oportunidade de você fazer tudo diferente. de você fazer tudo diferente. Deixe esses pesos aqui no passado, Deixe esses pesos aqui no passado, pois eles pertencem ao passado, pois eles pertencem ao passado, e siga para a vida com merecimento. e siga para a vida com merecimento. Eu te libero. Eu te libero. Vê se consegue entregar isso para a origem. Não entrega, Ângela, e não são poucas, tá? Tá. Sente que tem o quê? É apego, né? Esse peso. O que que você percebe aí? Tem apego, dependência, né? É uma coisa muito forte no peito, assim. Parece que falta Tá, consciência. tá. Então vamos trabalhar com a apometria, tá? Então eu vou abrir aqui a apometria, que é uma outra técnica, né, para a gente poder expandir mais as origens dessa questão. Então, agora abrindo a apometria aqui para essas questões, essas feridas, esses apegos, dependência, né, ao sofrimento que não permite com que vocês possam ir para essa energia do merecimento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o campo ele vai acessar a linha do tempo de cada uma de vocês buscando essas memórias origens que ainda estão lá, no sofrimento, que ainda não entende que aqui agora é um tempo novo, que é uma nova oportunidade. Então, buscando essas memórias lá no momento do sofrimento, né? Na raiz, na origem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tirando essas memórias desses lugares de sofrimentos, levando para o lugar bem bonito da natureza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 banhando com as águas da cachoeira, vai renovando esse corpo, esse campo de energia, liberando todas as energias densas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Banhando em amor líquido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pedindo uma reprogramação mental para que essas memórias de sofrimento possam encontrar outros registros, registros de paz, de harmonia antes dessas situações ou no futuro, trazendo essa liberação. Quanto vai ser bom quando puder curar essa ferida, quando puder se permitir soltar, né, essas dependências, essas crenças. Então, trazendo uma memória nova, uma memória positiva. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Banhando com uma energia dourada, reconectando com a energia da fonte, do merecimento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Respira, número 1, sente, né? Se foi feita essa Sim. reprogramação.
Teve um aperto no ventre muito forte. Parecia que se fazia um bolo, né? Deu uma dor pélvica e depois soltou. Tá. Pode ser questões de aborto, né? Ou de rejeição no próprio útero, né? Mas enfim, o bom, né, é que o campo buscou e fez essa liberação, tá bom? Então solta, né? Solta esse peso, né? Como se estivesse entregando isso. Maria Fernanda sente que aliviou? Aliviou, mas ainda tem um resquício, assim, perto do umbigo, sabe? Tá, vai liberar, né? Então a gente vai entregar para que o campo possa levar, né, e curar nesse lugar de luz. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Entrega, né? Isso. Então agora solta isso, pode fechar. Maria Fernanda, gratidão. Respira, número um, né? E agora olha de novo para o número três, tá? Então vê se agora quando olha para o merecimento, vê se agora é confortável olhar. Sim, Olha que interessante, melhorou né? muito. O merecimento, sente que ficou, tá tranquilo aí? Tá bem Reverberou tranquilo aí? agora, bem em Melhorou Muito muito. paz. bem. Então, o número um vai falar para o número três. Quem estiver só assistindo, né? Também olha para o número três e vai repetindo isso mentalmente, tá bom? Então, número um, fala assim para o número três, merecimento. Merecimento. Agora nós vemos você. Agora nós vemos você. Por muito tempo estivemos distantes. Por muito tempo estivemos distantes. Nós carregávamos muitos pesos Nós carregávamos muitos pesos, que refletiram em você, refletiram em você, mas estamos livres agora. mas estamos livres agora. Estamos prontas e disponíveis Estamos prontas e disponíveis para receber você em nossas vidas para receber você em nossas vidas e viver uma nova realidade e viver uma nova realidade, com alegria e prosperidade. com alegria e prosperidade. E já somos gratas. E já somos gratas. Isso, quando fala isso, fala com reconhecimento, né? Internaliza isso. Né? Muito bom. Como que o 3 ouve isso? Com uma leveza e com emoção. Muito bem, então agarra esse merecimento, né? Então, o número um, que é o grupo, né? Vai abraçar agora essa energia do merecimento, fica aí com essa energia abraçada, né? Para que possa vir para cada uma de vocês, para cada campo, para cada célula, banhando todo o corpo, coração, a mente, né? Reconectando aí com essa energia, trazendo esse merecimento como se fosse agora um companheiro, né? De mãozinha dada mesmo, com merecimento, para poder olhar, né, para essas outras energias. Isso, muito bom. Merecimento se sente acolhido? Sim, Muito bem. Número um é bom, tá com esse merecimento? Bom, eu não quero largar mais Não quer não. largar, né? Isso, então pode continuar abraçado, né? Então agora observa, né, com o merecimento em harmonia, né, agora conectado, como que é olhar para o quadro, né? Ver se agora o quadro fica neutro, né? quem? O um. Olha, aquela sensação de gostar, porque a primeira vez que eu bati o olho no número 4 tava um sentimento muito bom e tava uma sensação assim, tava quase abraçado com o número 4. Eu olho agora e tá assim, tá Neutro. imparcial. É isso. Tá ali, eu estou vendo que tá ali, mas não tem mais aquela questão de querer estar perto, de gostar, né? Não tem mais essa afinidade, né? Que bom, que bom. O número 4 como que tá? Reverberou aí o que foi trabalhado, né? Aquela vontade, aquela dificuldade de respirar, né? Como que ficou? No começo eu não queria soltar o número um e o número 3 me incomodava. Mas depois de todo esse trabalho, agora eu tô me sentindo longe, sabe? Parece que quebrou,
puxou alguma coisa muito forte, que até deu Olha que um lindo. quente na cabeça e nas costas, mas parece que me tirou. Eu não tô mais aqui. Olha que interessante, né? Então, olha, os bloqueios, né? Foi trazendo essa aceitação, porque na realidade, esses bloqueios no campo que a gente via, que vocês, né, viviam no campo do financeiro, na realidade é um campo de consciência, né? Então, a gente precisa trazer esse olhar de consciência. Através desses bloqueios, vocês estão aqui curando várias feridas, né? Né, o índice foi ir para buscar, mas olha quantas feridas foram curadas aí, né? Ó, coisas de ventre, né? De útero, né? Vivências lá de memórias do passado. Olha quanta coisa foi curada por conta do 4, né? Então, olha para o número 4 e fala assim, tá bom? Fala assim, nós vemos você. Nós vemos você. Por muito tempo você fez parte. Por muito tempo, você fez parte. Você pertencia à nossa história. Você pertencia à nossa história E à história da nossa família. e à história da nossa família. E nós respeitamos você. E nós respeitamos você. Mas a partir de agora, Mas a partir de agora, escolhemos seguir em frente e fazer diferente. escolhemos seguir em frente e fazer diferente. Nós assumimos a nossa vida. Nós assumimos a nossa vida. Soltamos e liberamos você. Soltamos e liberamos você Com muita gratidão com muita gratidão por todos os aprendizados que você nos trouxe. por todos os aprendizados que você nos trouxe E pela cura que veio através de você. e pela cura que veio através de você. Né? Então, Eu é me essa arrepiei todinha consciência. falando. Veio a frase linda assim na minha mente, né? Que isso, né? O número 4 trouxe cura, né? Ele veio com um aprendizado, veio para trazer várias coisas, mas ele veio para trazer muita cura, né? Através dele, vocês estão aqui hoje, né? Fazendo esse trabalho. Como o número 4 se sente, né? Sente que agora pode seguir em paz, já cumpriu com a missão? Eu me sinto como se eu estivesse livre, correndo, sabe? Em alguma, mas não é um correr físico. É como se, ai, tá tudo bem agora, eu posso ir embora. Perfeito, né? Então vamos fazer uma reverência de gratidão, né, a esses bloqueios que veio para trazer essas consciências, essa cura. Então, Tati se libera, né, desse número 4. Agora volta para o seu campo. Gratidão. Observa agora, né, como que é olhar para o 5, né? Se é mais leve, né, não tem aquele anseio, né? Se agora vem uma energia mais de leveza. Tem mais leveza, com certeza. Tá. E o 5 passou a raiva, né? Como que tá o 5? A sua raiva, trabalhou a tristeza dentro do campo, mas eu ainda sinto uma vontadinha, como se nem todo mundo me visse. Tá, perfeito. Tá? Então vamos trabalhar isso, né? Número 1, pega um objeto que tem aí, né? E agora a gente vai trabalhar. Então, vocês que estão assistindo, que estão acompanhando, até se quiser também fazer esse movimento aí, né? De pegar alguma coisa, um livro, uma garrafinha, uma. Não quem está representando, né? Só quem tá assistindo. Vocês que estão nos números continuam, tá? Para vocês não mudarem de campo. Então, nós vamos pedir para o campo buscar, né, em cada uma de vocês, tudo aquilo que vocês carregam de peso, né, em relação à prosperidade, em relação ao dinheiro, né, em relação às riquezas, à abundância. Então, todas as crenças limitantes, padrões de comportamentos negativos, todos os significados que foram dados errados, né, para a energia do dinheiro, para a energia da prosperidade. Então, colocando tudo aquilo que vocês carregam em relação a essas energias, né? Colocando aí
nesse objeto, tá bom? Então, número 2, fala assim para o número 1. Fala assim, da prosperidade, Da prosperidade, vocês não precisam mais carregar nenhum peso. vocês não precisam carregar mais nenhum peso. Aqui tudo foi como tinha que ser. Aqui foi, foi como tinha que Tudo ser. Tudo para os foi nossos, como tinha que ser. para os nossos aprendizados. Para os nossos aprendizados. A prosperidade e o dinheiro A prosperidade e o dinheiro são energias de Deus são energias de Deus e energias abundantes no universo. e energias abundantes no universo. E nós libertamos vocês E nós libertamos vocês para que entreguem todos esses pesos para que entregue todos esses pesos e sigam para a vida com alegria e prosperidade. e sigam para a vida com alegria e prosperidade. A prosperidade de vocês A prosperidade de vocês também será a nossa prosperidade. também será a nossa prosperidade. E nós nos alegramos. E nós nos alegramos. Isso, né? Então, essa consciência, porque se lá no passado não teve prosperidade, se não teve abundância, automaticamente, quando a gente aqui vai para esse lugar de prosperidade, de abundância, isso vai para o campo, é uma informação que vai para eles também. Então, eles também recebem essa energia, né? E a gente libera esse fluxo para os descendentes, né? Para quem vai vir ainda, tá? Então, sente que consegue entregar esse peso? Sim, Sim, né? Então solta, libera esse peso. Agora fala assim pro número 5, tá bom? Fala assim, prosperidade. eu para um para falar para os Você, cinco, isso, um pro 5. Prosperidade. idade. Agora nós vemos você. Agora nós vemos você. Por muito tempo estivemos distantes. Por muito tempo estivemos distantes. Nós carregávamos muitos pesos Nós carregávamos muitos pesos. que refletiram em você. Refletiram em você, Nós não sabíamos mas não sabíamos. que você é uma energia de Deus Você é uma energia de Deus, e uma energia abundante no universo. uma energia abundante no universo. E nós merecemos você. E nós merecemos você. E já agradecemos E já agradecemos por tudo que vamos viver a partir de agora. por tudo que vamos viver a partir de agora, Através de você. através de você. Isso, quando fala, sente que, né, internaliza, né, fala isso, fala com verdade. Sim, falando a verdade. Muito bem. Quando foi ouvindo isso, né, número 5, sente que a prosperidade vai, né, liberando, né, essas sensações, vai se sentindo realmente vista. Só que eu ainda escuto, é difícil, não consigo, não é para mim, complicado. Parece que vem, sabe? Tá. Então são crenças, né? Então tem crenças ainda em relação à prosperidade, tá? A gente vai trabalhar. Vamos abrir aqui uma energia da apometria, né? Então a gente vai abrindo aqui também novamente o campo da apometria para a gente poder acessar pontualmente quem são, né? De vocês, essas pessoas que ainda ficam, né, no inconsciente, que o número 5 está captando, são energias são campos, né? A informação do subconsciente de vocês. Ah, não é para mim, dinheiro não é para mim, prosperidade não é para mim, né? É difícil, como que eu vou conseguir, como, né? Quando, né? Como se tivesse essa desconexão, tá? Então nós vamos pedir para o campo buscar exatamente as origens, porque essas crenças, elas vieram de algum lugar,
elas vieram de alguma situação. Então, abrindo aqui essa apometria para acessar cada uma de vocês, a origem, né, de crenças limitantes que ainda não permitem vocês ir para esse lugar de prosperidade. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tirando desses lugares, né, de escassez, de falta, de incapacidade, né, de falta de confiança e segurança, levando para um lugar bem bonito da natureza. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Nesse lugar da natureza também, banhando com as águas da cachoeira, para renovar, limpar, levar embora tudo aquilo que não serve mais. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Banhando em amor líquido. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Nós vamos pedir uma luz dourada no cardíaco, como se cada uma pudesse receber uma luz dourada no centro do coração, que é na região do cardíaco, para conexão. Conexão com a fonte criadora de tudo que há, que é o nosso estado natural, a nossa centelha, para que possa reconectar com essa energia, com essa consciência da prosperidade e da abundância, que é o estado natural de cada ser, criado por Deus, criado pela fonte. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Expande nessa consciência da fonte para o mental, pedindo para que busque um registro de memória do futuro, onde já encontraram essa prosperidade, onde viver a prosperidade é um estado natural, assim como era viver nos desafios. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Isso, estou trazendo essas memórias para o hoje, reprogramando toda a parte mental, criando novas sinapses. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Respira, número 5, como que fica? Eu estou emocionada, porque até que eu posição aqui, eu senti assim que eu ceguei vocês, incrível em vocês, sabe? E muita luz, assim, muita coisa maravilhosa. Que bênção, né? Então é isso, ó, tá falando como se, né, a prosperidade sentisse que já tá, né, que já chegou, que agora tem muita luz, né, envolvida nisso tudo, né? Então, número 1, abraça, né? O número 5, né? Então, abraçando essa energia da prosperidade para sentir no corpo, para reconectar cada célula, né? Porque as nossas células, elas foram criadas com essa energia da prosperidade, da abundância, da alegria, da saúde. Então, reconectando com essa energia que é o estado natural de cada um de nós. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, abraçando também agora o merecimento. Então, agora o número 1 abraça o merecimento, abraça a prosperidade. Vocês vão imaginando, né, também abraçando essas duas energias. E o número 2 abraça tudo, né? Porque são os nossos pais, nossos antepassados, abençoando para que a gente possa ir para esse lugar de prosperidade, de abundância, de merecimento. E isso a gente permanece nessa energia. E agora a gente vai fechar esse trabalho, levando para cada uma de vocês, para cada consciência, para cada campo, essa energia da prosperidade, do merecimento. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Desconectando vocês desses números, voltando agora para a energia de cada uma. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Isso, né? Respirem, tudo bem? Todas bem? Então é isso, né? Então agora quando a gente fecha, cada download vai, né, para cada uma de vocês, para que isso venha, né, a reverberar, buscando aí um download, né, buscando um Wi-Fi bom, que é essa energia, né, da alegria, essa energia da gratidão, essa energia do merecimento, mudando, né, os padrões de comportamentos. Agora a gente vai fazer uma meditação, né, para a gente poder fechar e depois a gente volta para a gente se despedir, tá bom? Então, quem quiser deixar fechadinho, né, para fazer essa conexão, agora para a gente poder finalizar. Então, nós vamos imaginar novamente. Então, fechando os nossos olhos, nós vamos voltando, né, a nossa consciência para um lugar da natureza novamente, um lugar de paz, um lugar de harmonia. E a gente vai imaginar a gente caminhando. Então, vocês vão trazendo toda essa sensação de leveza,
de alegria, de merecimento, caminhando nesse lugar da natureza. Então vocês vão imaginando, de olhos fechados, vão se imaginando nesse lugar de muita paz, de muita harmonia, de reconexão. E quando vocês vão observando nesse caminho que vocês estão caminhando, vai começar a aparecer muitas flores, borboletas, pássaros, beija-flores. E conforme vocês vão caminhando, vocês já vão começar a perceber que esse lugar já não é mais o primeiro lugar que vocês começaram a caminhar. É como se vocês estivessem num lugar diferente, num lugar que não existe aqui na Terra, num lugar de conexão. E conforme vocês vão caminhando, vocês vão imaginar que vocês vão sair de frente para um gramado bem aberto, para um gramado bem bonito. E esse gramado é um gramado muito especial, pois ele traz para a gente a possibilidade de uma projeção do futuro. Já existe diversos futuros acontecendo na vida de cada uma de vocês, mas tem uma linha do tempo ideal, onde vocês já encontraram essa energia da alegria, do merecimento, da prosperidade, da abundância. Então, agora, quando eu contar até três, vocês vão conseguir imaginar essa versão do futuro de vocês, vivendo essa nova consciência. Um, dois, três, trazendo a projeção do futuro. Então, agora vocês vão imaginar que vocês estão no gramado olhando lá para frente, essa versão do futuro de vocês. Então, eu quero que vocês vão se permitindo a imaginar esse futuro, vai imaginando essa versão do futuro e vai trazendo cada detalhe. Como que é o eu do futuro? O que que ela está fazendo? Como que é? Como que se sente? E vai observando e vai trazendo toda essa consciência, cada detalhe, para somente entender o quanto isso é real, o quanto isso é possível, o quanto isso é seguro. E melhor do que ver é sentir. E quando eu contar até três, você vai imaginar que você vai para dentro do futuro, para você poder experienciar essa energia. Um, dois, três, agora você vai para dentro do futuro. Então agora você é o seu eu do futuro. Então agora é você que está dentro desse lugar, você que está experienciando essa energia. Então eu quero que vocês vão trazendo para cada célula do corpo, para cada sensação, vai trazendo essa consciência, essa energia, como que é viver esse futuro, como é leve, como é bom, como isso é real, como isso é gostoso, quanto vocês merecem viver essa realidade e vai trazendo cada detalhe, como se vocês pudessem já começar até se sentir gratas, felizes por essa realidade agora estar pronta e disponível para vocês. Vocês já viveram ela, vocês já estão dentro dessa realidade, para que a sua mente possa compreender o quanto ela é real e o quanto agora vocês já sabem qual é a sensação de viver uma vida com total prosperidade, alegria, abundância e gratidão. E dentro dessa versão do futuro, vocês vão dizer com muita convicção: eu posso, eu quero, eu mereço, eu consigo, eu sou capaz, eu assumo a minha vida e eu escolho essa realidade agora. Eu entrego, eu confio, eu agradeço e eu recebo. E assim já é. E aí vocês vão trazendo todas essas sensações, como se agora, quando vocês abrissem os olhos, esse eu do futuro agora estivesse através de vocês. E vão se sentindo muito bem. Se sentindo muito bem. Se sentindo muito bem.